E sexta-feira, a nossa principal programação foi fazer os exames médicos, assim, tipo um check-up. E foi bem interessante ver a diferença de como é feito os exames médicos lá no Brasil, né? Então, por exemplo, o que mais me chamou a atenção foram dois. A gente fez todos aqueles do médico ver a respiração, fez de medir altura, peso, esses mais basicões, assim, pressão e tudo mais, isso bem parecido. Aí os diferentes seria o de coleta da urina, que nos exames que eu já tinha feito no Brasil, enfim, né, davam algumas vezes um copinho e um frasquinho, assim, tipo um tubo de ensaio que coloca a tampa, porque aí você faz no copo, né, que é maior a circunferência, e depois você do copo jogava ali para esse tubo e fechava com a medida que eles precisavam, né. Nesse caso, eles deram apenas o copo, meio que um copo assim de papel, já com as medições. E aí você, enfim, né, coletava ali a urina e deixava no próprio banheiro, tinha como se fosse uma janelinha, assim, e de frente para essa janelinha tinha esse porta-copos que as pessoas iam deixando ali. E no Brasil eu acabava entregando para algum funcionário do laboratório, tudo identificado, enfim, que depois eles levavam para fazer a examinação, enfim, para sair os resultados. Outro que eu achei interessante foi o exame de vista também que a gente fez. Então, o escuta eu ainda também eu não lembro, eu não tenho muita frequência de fazer também no Brasil, mas achei interessante que aí você coloca lá o fone, enfim, aí vai fazendo os sons do lado direito ou esquerdo, enfim, e você fica ali com um botãozinho apertando quando você escuta algum som. Então, aí, apertando esse botão, você já sinaliza se você está ouvindo ou não. E aí o de vista, a gente coloca os olhos ali dentro de uma maquininha, e aí dentro dessa maquininha vai aparecendo uns Cs, assim, e aí algumas vezes um C com a abertura virada para a direita, depois para cima, para baixo, e aí você tem meio que tipo um joystick, assim, que você vai colocando para frente, se a abertura está para frente, para direita, se a abertura está para direita. E quando você não está conseguindo enxergar, identificar, você tem um botão que você aperta para mostrar que você não está conseguindo identificar onde está a abertura de jeito nenhum. E isso achei interessante pelo fato de que antes de fazer esse exame eu pensei, nossa, como que vai ser esse de vista? Porque lá no Brasil tem aquele quadro, geralmente ali com as letras e números, e aí você vai falando qual é a letra, né? Ou qual que é o número que você está enxergando na primeira fileira, da segunda fileira e tudo mais. E aí foi, se você não souber como falar as letras, enfim, os números em japonês, você não vai, mesmo que você enxergue, você não vai conseguir mostrar isso, né? Então, esse com a maquininha ali, você não precisa falar nada, você só vai reagindo com os estímulos que o pessoal vai dando, né? E aí foi isso da parte do exame médico. Na sexta-feira também depois, a gente foi liberado um pouco mais cedo, e aí eu fui também passear no shopping, né? E conheci algumas lojas como a Uniqlo, Hands e a Muji também. Então, que a gente já tinha ouvido falar, enfim, eu já tinha vindo da outra vez, para também dar uma olhada nos produtos e comprar mais umas coisinhas para casa e para o dia a dia.